Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar hoje mais uma conferência do Clube de Negócios, né? E o que a gente fala aqui no Clube de Negócios? A gente fala várias coisas, vários desafios de um negócio. É claro que a gente está falando do negócio Herbalife. Existem alguns desafios que são comuns a todos os negócios e alguns que são muito específicos do nosso negócio Herbalife. E a gente vai falar deles hoje, tá? Vai ficar gravado aqui. Então, assim, quando a gente fala de negócio, né, negócio em geral, a gente tem a nossa vida profissional e a gente tem a nossa vida pessoal. No caso do nosso negócio herbal, as pessoas que empreendem, elas, quem concorda que já é difícil elas não falirem já sendo empreendedor, principalmente no Brasil, num negócio em que ela está tentando separar a vida pessoal da profissional. Imagina o nosso, que em muitas áreas eles se misturam. Eles se conectam. Fica muito mais difícil você perceber, muitas vezes, o que é a sua vida pessoal e o que é a sua vida profissional, principalmente se você tem muitos anos de negócio. Não sei se já aconteceu isso com vocês, de você pegar a sua identidade, a sua personalidade e você ser Herbalife, né? Nem imaginar a sua vida ser Herbalife. Não que isso seja ruim, isso é muito bom. Significa que você faz o negócio de uma maneira tão apaixonada que ele incorporou em você. Mas é importante, dentro dessa paixão e essa maneira de fazer as coisas, que a gente saiba separar algumas que vão fazer muita diferença para o nosso sucesso. Então, assim, primeiro, tem um conceito que eu amo na Herbalife, eu amo, porque ele traz muita esperança para a gente, que é o seguinte: a sua vida pessoal pode estar um caos. Se você não deveria, tá? Mas pode acontecer, óbvio. A sua vida pessoal pode estar um caos. Mas você consegue fazer a sua vida Herbalife, se você fizer de uma maneira profissional, negócio, já que aqui é clube de negócios, ela fazer acontecer independente da pessoal. Eu vou dar um exemplo de caos na vida pessoal que você consegue fazer diferente no Herbalife. Você pode ter entrado no Herbalife, pode estar endividado. E aí você teve que fazer outra dívida para entrar no negócio. E a sua vida pessoal pode não estar com as contas fechando. Mas se você fizer de uma maneira muito profissional a sua vida Herbalife, e ficar organizado essas contas, o seu estoque, a maneira que você faz, a vida profissional da Herbalife pode salvar a sua vida pessoal nessa área. E você pode manter as duas separadas, deve manter, mas uma pode ajudar a outra. Ficou clara essa parte do exemplo que eu dei? Entre você entender, por exemplo, a vida financeira, você deixar ali separado. Você vai fazer um trabalho da sua vida pessoal, que você pode talvez estar num momento que a sua energia não está lá muito boa, você está ali com os problemas na cabeça, você está com questões pessoais para você resolver, e na sua casa talvez você não esteja com uma atitude tão boa, ou tão positivo, ou tentando viver. É normal, gente, os ciclos da vida. A gente tem fases que a gente está melhor na nossa vida pessoal, a gente tem fases que a gente está pior na nossa vida pessoal. Mas você pode ir num evento da Herbalife e tentar fazer seu máximo da sua postura aqui. Se você concentrar os pontos positivos só do negócio e tentar não pensar duas coisas ao mesmo tempo, ao passo que enquanto você está desenvolvendo a sua atividade, você consegue fazer ela acontecer. Eu não estou falando para você ser falso e não ter a sua vida, mas é normal, tá? Em qualquer carreira, mesmo como empregado, você ter que controlar suas emoções no ambiente que você está, não é verdade? Você não pode ter um problema na sua casa, eu não vou trabalhar porque eu já estou chateada, estou triste, estou infeliz. É que o nosso desafio maior é que a gente tem que ir, às vezes, triste para o trabalho Herbalife e ainda dar a nossa melhor energia. Mas isso é bom, porque daí a gente até engana o nosso cérebro. Você tenta ficar feliz aqui no trabalho e às vezes você até volta e o seu problema diminuiu ou o seu problema ficou menor. Então, assim, eu quis começar esse dia de hoje com temas leves, simplesmente só sobre vida pessoal, vida profissional. Dei alguns exemplos. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma pergunta sobre isso. E aí eu vou entrar mais sobre as características do nosso negócio para a gente crescer dentro da Herbalife. Mas eu comecei com isso. Então, assim, no caso do nosso. Aliás, tem alguma pergunta até aqui? Quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Tá fazendo sentido? Sei lá, um desafio. Às vezes você tem ali um downline, que ele não é lá dos mais simpáticos, mas fazer o quê? Ele é do seu grupo, precisa da sua ajuda, tem que trabalhar. E aí você tem que manter uma relação comercial e profissional com essa pessoa. Com algumas pessoas a gente também consegue desenvolver amizades, laços, admiração e vai ter isso. Com outras talvez não, mas não importa, entende? O importa é você dar o seu melhor possível, o seu suporte para todas as pessoas que querem fazer um negócio. E assim as coisas vão acontecer, tá? Bom, agora vamos falar realmente do
clube de negócios em si, do negócio Herbalife. Para a gente crescer na Herbalife, a gente precisa do quê, gente? Quais atividades diárias a gente tem que fazer todos os dias? Prospecção para produto, prospecção para negócio, desenvolvimento de pessoas. Essas são as atividades que envolvem você ter todas as formas de ganho. Então, a gente tem a venda no varejo, a venda no atacado, os royalties e os bônus. Venda no varejo, todos os clientes que você faz, sejam ele clientes de acesso, seja ele de cliente de produto avulso, seja ele de T21, seja ele de programas maiores do T90. Isso é o seu primeiro ganho, a venda no varejo. Venda no atacado é o seu recrutamento. Venda no atacado é a diferença que você ganha, que vem no seu cheque todo mês, se você estiver fazendo, distribuidores novos que compram pontos. Você é um supervisor, você tem 50%, você tem uma pessoa lá que comprou 500 pontos a 35%, então o cheque de atacado vai chegar, Herbalife vai juntar, né, acumular e manda todo mês. Você tem uma pessoa que comprou 1.000 pontos, e aí você vai ganhar essa diferença, ou você tem uma pessoa que fechou a supervisão, que no primeiro mês ela não compra 50%, ela compra 42% e você vai receber. A maior parte, royalties vem dessa primeira parte, dessa combinação dessa primeira parte, mas principalmente da segunda. Como que você vai fazer ter royalties? Depende de quanto de cheque de atacado você ganha todos os meses. Se você não tem royalties, ou se seus royalties são pequenos, eles estão muito relacionados com essa atividade do atacado. Porque o atacado é uma pessoa que está construindo o negócio, ela vai virar supervisora, e quando ela produzir, né? Aí vem a terceira forma de ganho. A produção dos seus supervisores, o que eles compram todo mês, a Herbalife te manda royalties. E quando essa. Então, a gente falou do varejo, do atacado e dos royalties, produção dos seus supervisores. Quando a produção dos seus supervisores começa a ficar um pouco maior e você faz um volume de get, a Herbalife vai te pagar bônus. Quando o seu cheque fica maior, o bônus, que também é o mesmo bônus, o de get de 2%, o de milionário 4%, o de presidente 6%, e tem ali o bônus, quando você faz um presidente, você tem ali o bônus anual, enfim, formas de ganho da Herbalife. Ficou claro quais são as formas de ganho da Herbalife e de onde elas vêm? Eu espero que sim, né? Ótimo. É muito legal e importante essa conversa que a gente está tendo aqui agora, você ter com todos os seus distribuidores novos. Porque independente se ele já tem habilidade ou não, ele precisa saber de onde vem isso. Antigamente as pessoas cadastravam kit físico, né? Mesmo assim eram menos, tá? Mas elas liam o manual. Eu li o manual que ensinava como virar get, como virar presidente, como virar milionário. Eu podia não entender, mas eu sabia que existia aquilo ali. E eu vi que para virar presidente não é sorte. É uma produção que um dia eu vou construir, vou fazer. Às vezes está mais perto, mais longe, eu posso não saber, mas você tem que saber que existe e de qual trabalho ele vem, para que ele possa ser feito, tá? Ótimo. Agora, como é que você vai fazer todas essas formas de ganho que eu falei para vocês acontecerem na sua vida? Algumas coisas importantes para entender. A forma número 1, que é a das vendas, assistindo os treinamentos, escolhendo a sua ferramenta ou 2 ou 3 ferramentas de venda e começando a fazer o trabalho para que essas vendas aconteçam. Uma coisa muito importante saber, qual ferramenta de vendas é melhor? Não existe ferramenta de vendas melhor. É bom você entender para você e é bom você entender para você não pressionar as pessoas novas. Existe aquela que encaixa na vida da pessoa. Todas as ferramentas de vendas que forem feitas, bem feitas, vão funcionar e vão dar resultado e vão trazer cliente todos os meses. Tem pessoas que se adaptam com o espaço de vida saudável, tem pessoas que trabalham, não tem espaço, mas vendem os programas, né? E assim por diante. Tem pessoas que fazem o famoso use, vista e fale do Mark Rios, que é isso, faz o contato direto para jogar ali, para fazer uma apresentação, uma boa impedância e assim fechar as vendas. O que mais é importante entender sobre as ferramentas, todas elas funcionam. Se por acaso você ou alguém do seu grupo não tem uma ferramenta de vendas funcionando, não é o tipo da ferramenta, é porque talvez o seu flow, o seu fluxo não esteja desenhado do começo até o final. Não estejam claros os números da sua ferramenta. E aí é importante você entender os números da ferramenta para que você já possa falar isso para uma pessoa nova. Certo? Faz sentido para vocês? Entenderam até aqui? Ótimo. Próximo ponto atacado.
O atacado ele não cai do céu por acaso, o atacado ele é provocado. O atacado você precisa ter pessoas suficientes para falar do negócio. Assim como você precisa ter pessoas suficientes para você falar do produto, mas são pessoas que você fala do negócio ao longo do mês. Você precisa entrar num certo ritmo e entender os números da Herbalife. Quais são os números da Herbalife? Cada 10 pessoas que você fala do negócio, normalmente 2 ou 3 se cadastram. 10 para 2, 3. Qualquer 10, você pegar 10 muito bons, ele sempre vai entrar numa estatística. O que acontece muitas vezes é que a estatística ela é medida na constância. Pode anotar para você. A estatística é medida na constância. O que significa isso? Significa que pode ser que você fale com 10 pessoas e, de repente, 10 pessoas falem não para o negócio para você. E pode acontecer que você fale com 10 pessoas e naqueles 10 pessoas, sei lá, 7 ou 8 te falaram sim. Só que a estatística é na constância. O número vai ser igual para todo mundo no longo prazo. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa falou, o número não aconteceu na primeira vez e ela está frustrada. E aí ela não faz. Mas independente dos resultados que você já teve ou não com recrutamento, eu tô aqui para te falar que ele funciona na constância da regularidade. Significa que se você falar com 10 esse mês e 10 te falarem não, se você faz mais 10 no outro, e vamos porque 10 também te falaram não, se você falar mais 10 com o outro e fizer fazendo fluxo, a mesma apresentação até o final, vai chegar uma hora, vão cadastrar 9, porque vai entrar na estatística 10, 2, 10, 3, entendeu? E o contrário também acontece. Aquela pessoa que falou com 10 e por acaso 8 se cadastraram, vão ter muitas outras vezes de falar com 10 e não cadastrar nenhum. Por quê? Porque ela vai entrar na estatística. Longo prazo, 10, 2, 10, 2, 10, 2, às vezes 10, 3. Eu quero saber se ficou claro para vocês isso. Tem que ficar tão claro para você explicar pela primeira vez, já na segunda exposição, com o seu novo consultor, para ele entender os números. Porque se ele entender os números, ele não vai ficar frustrado, ele vai entender assim mesmo. O meu trabalho é esse. Meu trabalho é falar com essas pessoas, algumas vão dizer sim, outras vão dizer não. E existe uma estatística, não é caído do céu por acaso, tá? Faz sentido para vocês? Ótimo. Eu vou explicando tudo, daí no final a gente vai voltar a como fazer esses números acontecerem, tá? Pelo menos foi o tema que eu escolhi para hoje. Então, vamos lá. Bom, falei com 10, 2. Vamos para a segunda estatística. 10 pessoas no STS fazem 2 a 3 supervisores. Então, depois daquela estatística, daquela pessoa que você vai falar do negócio, 10, 2 para cadastrar, depois você tem a estatística de 10 cadastrados para 2, 3 fecharem a supervisão. Isso é uma estatística. Você tem que entender essa estatística. 2 ou 3 vão querer fazer um negócio sério. 1, talvez, ou 2 ou 3 sejam clientes. 2 ou 3 não vão dar em nada. Essa é a estatística. Então, se você está aqui hoje, para resumir, se você entender isso aqui, e você realmente quer fazer supervisores todos os meses, a coisa mais importante que tem que ficar da nossa conversa é que você tem que ter 10 pessoas no STS. 10 pessoas no STS, para que 2 ou 3 fechem supervisão. Quanto mais. Eu gosto de trabalhar com o número 10, porque o número 5, 5, 1, pode dar 5, 0. O 10, 2 pode dar 10, 1. Então, se você quer ter certeza absoluta todos os meses fechar um, é melhor você trabalhar com a estatística um pouquinho maior. Por quê? Porque se você fizer supervisor a mais, gente, você não precisa devolver. Você já tem a mais ali na sua equipe. Ficou claro até aqui, gente? Vou entrar em mais assuntos. Preciso saber se ficou claro mesmo tudo que eu estou falando até aqui. Pode digitar aqui para a gente entender que você entendeu. Então, vamos lá. Como eu faço para virar get? Vamos para outra estatística. A gente fez a estatística de quantas pessoas a gente fala no negócio, quantas cadastram. Depois eu falei para você outra estatística que é quantas cadastram, quantos viram supervisores. E aí agora a gente tem outra estatística que é de quantos supervisores, quantos vão fazer alguma coisa. Quantos supervisores você precisa ter para você virar get? Vai ter um número de pessoas que vai fazer ali uma produção que as coisas vão acontecer. Também tem uma estatística. Parece que a Herbalife é uma ciência humana, mas ela é uma ciência exata. Ela é tão humanas quanto exatas, principalmente nos números para você trocar de PIN no plano de marketing e não ser sorte. A cada 10 supervisores que você fecha,
2 normalmente vão ser, vou usar o nome estrelas, estrelinhas. Estrelas no sentido de que não que esses supervisores vão ser melhor que os outros, vão ser aqueles que vão querer se tornar presidentes. Vou querer fazer o trabalho para se tornar presidentes. Vão ser aqueles supervisores que vão ser ativos todos os meses. E aí você vai ter uns 2 ou 3 que fazem pontos também, 500 pontos, 1.000, produzem alguma coisa ali ao longo do mês, fazem algumas vendas, não necessariamente vão no sistema, não necessariamente se enxergam virando presidente, aquele que às vezes vai no evento, às vezes falta, ele está ali, ele produz. Pode ser que um dia esse mesmo, que ainda não é estrela, até se torne uma. Mas, por enquanto, na estatística de 10 supervisores, 2 vão querer Herbalife agora, fazer isso, vou usar essa palavra. 2 vão querer fazer acontecer agora, vão estar 100% comprometidos agora. 2 ou 3 vão ficar ali mais ou menos e uns 2 ou 3 vão desistir. Essa também é uma estatística. Estão anotando? Ótimo. Então, vamos falar o seguinte: por que normalmente a gente fala que uma pessoa demora mais ou menos 9, 10, 11 meses, 12 meses para virar Get? Alguém entende por que normalmente a gente usa esse termo? A pessoa que começar a trabalhar para virar Get, quer dizer 1 ano de negócio. Agora eu vou trabalhar para crescer, ou seja, eu estava só vendendo, agora eu vou querer construir negócio. Então, por que normalmente a gente fala que demora mais ou menos um período de 9 meses, 10 meses, mais ou menos, para a pessoa abrir Get? Dar uma dica, usando o que eu falei aqui agora. Vocês conseguem ter alguma ideia? Bom, então vamos lá. Se a pessoa fizer trabalho de um supervisor por mês, todos os meses, normalmente ela vai demorar 10 meses para ter 10 supervisores. E quando ela tem 10 supervisores, ela tem uma produção parecida como se ela estivesse fazendo o primeiro mês de Get. Fez sentido para vocês? É por isso. Agora, nossa, eu queria ir mais rápido. Pode ir mais rápido. Se você fizer uma média de 2 supervisores por mês, você faz isso na metade do tempo. E o mais legal e talvez até mais rápido, sabe por quê, gente? Porque normalmente aquele seu supervisor que quer crescer agora, aquele que vai voltou. Começou a gravar de novo. Agora eu não sei se está gravando 2 pedaços ou se um vai pedaço só. Só vamos descobrir quando acabar. Mas vamos continuar então. Então, significa. Já sei o que eu estava falando. Então, voltando lá. Se você fizer 2 supervisores por mês, você vai fazer na metade do tempo, né? Porque você está fazendo o dobro de supervisores, e tem chance de você estar muito potencializado. Por quê? Que é o que eu estava falando quando a chamada caiu. Normalmente, aquele supervisor comprometido que desiste vai fazer agora, eu quero crescer, eu tô animado. Aquele que vão ser aqueles 2 do 10-2, ele vai fazer o quê? Ele vai imitar quem? Você. E ele vai imitar o quê? A sua velocidade. E o novo não sabe o que é fácil e o que é difícil. Ele sabe o que ele vê, o que ele copia. O que significa? Que se você tiver na velocidade de fazer 2 supervisores por mês, talvez alguns desses comprometidos decidam também fazer 2. E para você virar Get, não são 10 de primeira linha. Eu estou dando sempre um tempo maior, tá? São 10 no total, porque você provavelmente no Get tem até no máximo 3 níveis. E todos eles contam para você. Então, é possível, muito possível, que em 3, 4 meses uma pessoa abra Get, porque se ela estiver fazendo supervisor todo mês, se na estatística ela já tiver encontrado a pessoa, ela pode fazer. Eu estou contando que talvez aquela pessoa, aquelas 10, 2, nem sempre aparece no primeiro supervisor, ou no segundo, ou no quinto, pode ser que seja o 10º, então o que vai duplicar pode ser que ainda não entrou, está no final. Estão entendendo, gente? Você tem que ter na sua cabeça trabalhar a estatística, ser positivo, mas entender essa parte dos números para não se frustrar, principalmente na construção do negócio grande da Herbalife. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta até aqui, porque vocês estão quietinhos, estão anotando, estão até olhando aqui, mas não estão entendendo. Quero saber se vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto, né? Sobre essa parte que a gente está falando até aqui. Bom, então, se tiver, vocês podem colocar aqui no chat, eu vou continuando. De tudo que a gente falou agora, tá tudo muito bonito na teoria, concordam? Tudo muito bonito no papel. Agora vem a famosa pergunta, isso que a gente vai fazer o clube de negócio toda semana.
como eu faço para construir esses números? Ninguém fez essa pergunta? Como eu faço para ter esses números? Bom, eu quero trabalhar para virar Get. Como eu faço para poder fazer essas apresentações todo dia, para poder fazer os 10 cadastros por mês, para poder fazer os clientes e poder fazer o meu ativo de vendas e ter minha renda? Tudo na Herbalife funciona a partir de planos de 90 dias. Planos de 90 dias não é um plano que você coloca só, com quantas pessoas você vai falar para poder encher seu espaço e tudo mais. O plano de 90 dias, eles têm que estar muito alinhado com as suas metas e sonhos. Então, a gente sempre faz de trás para frente. Então, dito tudo isso que eu falei, aí você tem outras coisas que a Herbalife oferece. A Herbalife oferece férias, né? Aí você tem eventos específicos, você pode falar: "Naquele evento, eu vou querer trabalhar para ter minha requalificação de Get minha qualificação de Get". Então você pensa assim, do que a Herbalife oferece, do leque que ela oferece, o que você quer como meta, porque essa meta tem que existir, tem que estar bem clara na sua cabeça. A partir dessa meta, você vai fazer planos de 90 dias para realizar essa meta, que vai ser o caminho que você vai percorrer. E nesse plano de 90 dias, os números que vão ter, eles estão relacionados com o que você quer realizar. Então, para realmente acontecer, para não ficar na sorte, ou você se sentir perdido, tô andando, tô andando, tô andando e não tô indo para lugar nenhum. Na verdade, não é porque o negócio não é bom ou porque você não seja bom. Na verdade, está te faltando um plano claro de trabalho diário, talvez a meta para atingir, né? E vice-versa, e você chegar lá. Então, até aqui, gente, está ficando claro tudo isso? Você tem que ter a esteira do começo até o final para poder realizar esse sonho e use o plano de 90 dias ali. Então, primeiro, você tem que saber sua meta. Segundo, você tem que escolher que ferramenta que você vai trabalhar ou ferramentas. Exemplo, se a pessoa tem espaço e ela também quer trabalhar com os desafios e ela quer saber esses números todos, como é que funciona? Como é que eu vou fazer para apresentar? Que horas eu apresento o negócio? Que horas eu apresento programa de produto fechado? Que horas eu estou atendendo ali a pessoa que está tomando shake? Então, tem todo um fluxo. Se a pessoa não tem espaço, trabalha com vendas fechadas. Essas vendas fechadas, da onde é que elas vão vir? Elas não vão vindo além, elas vêm de algum lugar. Você tem que ter um plano da prospecção, da geração de contatos. Alguns vão vir da lista quente, outros vão vir de lista de não pessoas não conhecidas, que você vai provocar essa prospecção ali com desconhecidos, e uma outra parte de indicações de bons resultados dos seus clientes. E aí você vai montando o seu trabalho. O mesmo trabalho que dá para você prospectar para o produto é o mesmo trabalho que dá para você prospectar para o negócio. Você tem que usar um funil maior se você quiser que venha tudo da entrada de clientes. Exemplo, se você tem ali 10, 2 que vão interessar pelo produto, esse mesmo que você vai interessar pelo negócio, o funil talvez não seja suficiente se o seu objetivo é virar Get. Talvez você tenha que ficar um pouco mais atento a todas as pessoas ao redor. Para quê? Para começar a oferecer o negócio. Não só para aqueles seus clientes. Agora, qual é a melhor maneira, na verdade, assim, falar não tem melhor maneira, mas isso tem. Qual que é a melhor maneira de prospectar possíveis clientes e possíveis negócios? A melhor maneira de prospectar pessoas para o negócio e pessoas para o produto, tá? É aquela que você controla os números. Porque senão, se você fizer uma prospecção passiva, a gente chama, você não tem certeza se você está realmente fazendo esses números, aí o seu plano pode não dar certo. Por exemplo, vamos supor que no seu plano, o seu trabalho o seu trabalho seja espaço de vida saudável e você tenha como ferramenta, assim, como prospecção ali para você, no seu plano diário, sei lá, fazer 1000 panfletos por dia. Que fossem 1000, que é muito, né. Isso não é necessariamente quer dizer que vão entrar pessoas novas lá todo dia. Tá fazendo sentido para vocês? A mesma coisa, se você quer conversar com pessoas na internet, né. A pessoa que fica, vamos supor, seguindo e desseguindo X pessoas. Não quer dizer que de seguir X pessoas, essas pessoas vão se interessar pelo produto ou pelo negócio. Então, a prospecção ativa, que a gente chama, e não a passiva, é aquela que depende 100% de você. Que você se esforça todos os dias para você fazer a conversa do começo até o final com um possível cliente ou com um possível prospecto de negócio. E aí você controla os seus números.
E como que você faz isso? Você que tem que começar o assunto, você que tem que puxar a conversa. Começa a conversar com o seguidor seu, começa a conversar com pessoas, nos lugares aonde você vai. Um consultor da Herbalife, o distribuidor da Herbalife é aquele que vai falando com pessoas, né, em qualquer lugar. Desde pessoas que você não conhece no supermercado, por exemplo, puxar um assunto, ainda bem que no Brasil as pessoas conversam, né, sobre qualquer coisa, começa: "Ai, como tá calor, como tá frio, não sei o quê", e aí começa a entrar num assunto como as pessoas conversam com estranhos, né. Existem alguns países no mundo que não são assim, na Europa ninguém tem gente que tem lugares que não se fala com desconhecidos, aqui é uma coisa normal, puxa qualquer assunto, a pessoa já tá conversando. Então, desde você puxar assunto com desconhecidos, até você começar a fazer perguntas mais assertivas para as pessoas que você já conhece, né. Um grupo de mães aonde o seu filho estuda, os lugares onde você frequenta, que estão aquela lista que é meio fria e não é bem morna, que não é só as pessoas que você conhece, mas com os conhecidos também. Você pode ir fazendo perguntas, como vai a vida ou como vai o trabalho, para chegar uma hora e essa pessoa te perguntar também. E aí você pode falar N coisas. Dependendo da pessoa, você sente o que você vai falar. Se você vai oferecer oportunidade de negócio, né? Agora, muito mais fácil a gente oferecer o produto, porque a gente não vai perguntar se a pessoa quer emagrecer, que algumas pessoas se sentem ofendidas com isso, mesmo se for falando para ela ter uma melhor forma, e não necessariamente falar de emagrecimento, falar melhor forma, ela já sente como se ela não tivesse em boa forma. Então, a gente tem essa grande desculpa hoje, que é o quê? Falar sobre oferecer produtos que deem mais o quê? Mais energia e foco e concentração, que hoje as pessoas estão totalmente desfocadas, super estressadas, super cansadas, e quem é que não vai querer mais energia? Isso não é uma pergunta ofensiva. E aí você pode oferecer um hype, um lift-off, alguma coisa, um chá, alguma coisa relacionada com energia. E aí você tem uma porta de entrada dos produtos, que não quer dizer que a pessoa não queira perder peso, mas o início da conversa é assim. E aí o que você pode fazer e deve, né, que a melhor maneira de fazer é assim, aquela pessoa que às vezes você quer oferecer um negócio, mas aí não tem ainda link para começar com isso, você começa pela energia, e aí ela vai entrando no seu fluxo, e aí você está falando com as pessoas todos os dias. E é muito mais fácil você controlar os números desse jeito. Faz sentido para vocês? Ótimo. Então vamos lá. A gente falou dos números universais da Herbalife, que tudo são números. A gente precisa uma coisa que é chover no molhado, mas é super importante, que é ter a sua meta clara. A partir dessa meta clara, principalmente o motivo. Qual é o seu motivo de fazer um negócio? Por qual motivo você quer realizar esse objetivo? A gente não fala até para vender um programa de controle de peso, a gente não fica tentando achar um motivo que a pessoa quer de verdade emagrecer para ela poder se comprometer? Então, o que vai fazer diferença aqui nos dias difíceis, os dias que não for dando nada certo, os dias que obviamente vai ter que ter disciplina para fazer os números e muitas vezes a gente não vai querer, porque é uma negociação eterna com o nosso cérebro. O que que acontece? O que que a gente faz nesses dias? Lembra do nosso motivo. Por qual motivo você quer realizar esse desejo? Tem que ter um desejo ardente por alguma coisa muito forte que a Herbalife pode trazer para sua vida, que seja forte o suficiente para você ficar muito animado para fazer, mesmo quando você não tem vontade. Porque é normal a gente passar por ciclos, estar na Herbalife a vida toda, gente, a vida toda é muito tempo. Eu já passei muito tempo na Herbalife em que eu não tinha uma meta clara além, eu era muito grata, eu devolvi de volta para a Herbalife tudo que a Herbalife me deu, eu tentei transbordar meu amor para pessoas, do mesmo a maneira que eu recebi amor e inspiração e incentivo, brilho nos olhos, porque foi isso que me fez chegar lá. Então, eu tinha isso muito claro, mas uma meta pessoal minha, eu fiquei um belo tempo sem ter, de ir para algum outro lugar, e é normal, né, não é porque eu sou uma pessoa fracassada, uma pessoa ruim, isso pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um de nós, em qualquer fase de vida. Verdade ou não? Quem que já não se sentiu assim? E não é uma questão de você se sentir culpado, né, uma culpa, "Ai, meu Deus", e tal. Não, é você vai buscar o que te faz sentido agora. Porque esse motivo que a gente está falando, não necessariamente ele é dinheiro,
Lógico que por um grande momento, por uma grande fase, por muitos motivos, o motivo pode ser financeiro, um desejo ardente de realizar coisas que você precisa de dinheiro para realizar, porque muitas coisas nesse mundo, fala a verdade, a gente realiza com o quê? Com dinheiro, né? Uma grande parte, uma boa saúde, um bom plano de saúde, uma segurança financeira, uma escola para filhos, uma viagem, uma casa confortável, um carro bom. Quem não quer ter conforto? Viajar por aí, muitas coisas que são que o dinheiro não compra de experiências, mas você precisa ter dinheiro para realizar. Poder ter tempo ali, tempo para ficar mais com os filhos, tempo para você mesma ou para alguma realização sua pessoal, para ter tempo você precisa ter dinheiro. Por quê? Porque para você despender o tempo para fazer uma coisa que não é trabalho, você precisa ter aquele dinheiro para isso. Vocês entendem? Muitos sonhos que o dinheiro não compra, precisa de dinheiro, muitos. Mas enfim, podem ser que alguns sonhos também não sejam financeiros, e não importa o que te move a continuar. O que importa é que você precisa ser movido por algo. É bíblico. O homem que não tem sonhos perecerá. E isso é uma coisa que tem que estar muito, 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 muito forte dentro de você. Quais são os seus sonhos? O que você quer realizar? Não consigo falar de negócio, não consigo falar de números de trabalho se eles não estiverem conectados com o sonho. E isso é tão importante você saber se conectar a ele, porque quando você cadastra um distribuidor novo, você precisa ajudar ele fazer a conexão dele com o sonho dele. E ninguém consegue dar o que não tem. Quem concorda que não dá para dar o que não tem? Se você não tiver essa conexão muito forte sua com o seu negócio, dificilmente você vai conseguir fazer isso com outra pessoa. Então é isso, o lance é esse, o jogo é esse, né. "Ai, mas e se eu não estou conseguindo sonhos ajudar?" O evento te ajuda em tudo isso, o evento te ajuda a tomar decisão, o evento te ajuda a resgatar sonhos. Olha aqui, ó, a gente está próximo do próximo final de semana de liderança, e é normal por algum período do seu negócio os seus sonhos não ficarem claros. Toda vez que o meu sonho clareou, gente, deixa eu contar para vocês, toda vez que uma meta minha ficou clara, sempre foi dentro de um evento ou de uma palestra com algum líder da Herbalife. Não tive um insight do nada, sempre veio dentro de um evento. Alguma coisa fez sentido para mim lá. Então, se você tem pessoas novas que você recruta, principalmente os novos que não estão acostumados a sonhar, eles precisam ir no final de semana de liderança e o final de semana de liderança vai fazer esse papel para você. E na volta, como o final de semana de liderança não faz milagre, você ajuda a pegar a conexão desse sonho, para ajudar a montar um plano de trabalho, para que a pessoa, dentro da ferramenta com fluxo, consiga fazer alguma coisa todos os dias que faça sentido para elas, certo? Bom, eu preciso saber se está tudo certo aqui, que aí a gente vai para o último ponto, que agora já vai refinando tudo que a gente falou aqui, para a gente poder encerrar hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos para o último ponto fundamental. Para tudo isso acontecer, você precisa de um acompanhamento. Mesmo se tiver claro o fluxo, mesmo se tiver claro a ferramenta, mesmo se tiver claro para onde você vai, mesmo se tiver tudo isso alinhadíssimo, você precisa de um grupo de foco. Mas assim, agora não espere nada de um patrocinador ou de um upline. Se ele puder fazer isso com você, ótimo. Se ele não tiver momento, não tiver como fazer, procure um mentor, faça com ele. Você precisa estar num grupo que vai alinhar esse seu trabalho diário. Por quê? Porque você vai construir uma coisa nova. Quando a gente constrói uma coisa nova, você concorda que a gente não tem ainda? Então a gente não tem esse hábito. Então você quer ir do ponto A para o ponto B. Aí você tem um plano de 90 dias para fazer isso acontecer. Às vezes você faz 1, 2 dias, fura o terceiro, ou na primeira semana o plano não dá tão certo, porque não é um hábito que você estava fazendo sempre. E você precisa de ajustes para o seu plano de 90 dias ser concluído, do começo até o final. E o que ajuda um plano de 90 dias ser concluído do começo até o final é o quê? É um grupo de foco. Grupo de foco é o quê? Um grupo de pessoas que todas elas estão fazendo os números do plano de 90 dias delas e elas estão juntas. Não são pessoas que têm o mesmo plano. Até porque é impossível pessoas terem o mesmo plano, o mesmo sonho, o mesmo tudo. São pessoas que estão fazendo seus próprios números e você tem um apoio ali, inclusive uma inspiração. Certo? Então vamos lá.
Vou compartilhar algo com vocês, algo pessoal meu com vocês aqui no Clube de Negócios. Como a gente estava falando que tudo é cíclico. Eu estava numa fase que eu estava em busca de algo e eu não tinha 100% encontrado. Eu estou falando agora pessoalmente de mim, tá? Continuava ajudando as pessoas, cada uma a fazer o delas. Estou falando algo íntimo meu, de realização pessoal minha, de um próximo foco meu, de um ponto que eu quisesse ir. E eu estava quase ali, mas não estava 100%, ainda não estava 100% legal. Ainda não tinha encontrado algo que ia realmente funcionar, enfim, encaixar direitinho ali com a minha rotina para eu conseguir fazer assim, ó, porque Herbalife é assim, você tem que fazer sem parar, fazer sem parar. Para poder funcionar, você tem que entrar no modo constância. Você tem que fazer muito do mesmo por muito tempo para que isso se realize. Por quê? Porque a Herbalife, anota para você, tudo está relacionado, quando você cresce, à duplicação. E para uma coisa ser duplicada, anota para você, ela precisa muito ser repetida. Por quê? Porque tudo que você faz e faz e faz e fica igual, 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 se repete. Então precisa estar muito claro o seu fluxo no seu plano de 90 dias, assim, claro como um cristal. E não estava claro como um cristal para mim o meu trabalho pessoal. E estava de muitas pessoas, que eu estava ali vendo, podendo ajudar, né? Essa é a vantagem de ser presidente. Você já ajudou muitas pessoas a fazerem os planos delas, você olha lá, você sabe exatamente ali como ajudar, né? É igual você pegar um bom personal. Existem muitas pessoas que são um bom personal trainer, né? Infelizmente, eu vou falar uma frase contraditória, mas tem muitos bons personal trainers que eles nem estão na melhor forma, mas ele consegue ajudar os alunos deles fazerem tudo o que eles precisam, né? Não sei se ficou claro essa parte, mas enfim, deve ter ficado, né? Então vamos lá. Tava faltando alguma coisa no meu plano pessoal. E aí eu consegui ter uma conexão muito forte nesse evento de São Paulo. Eu já estava ali num ritmo de querer muito forte fazer acontecer a coisa. E, enfim, quando a gente quer muito e procura, né? Vai batendo nas portas, uma se abre. E aí, nesse evento que a gente teve agora em São Paulo, eu tive ali o que mais foi a flecha no coração que fez a diferença, gente, sabe o que foi? Foi relacionado ao motivo. Não foi relacionado à ferramenta. O meu fluxo que eu precisava resolver, ele não estava se resolvendo, por quê? Porque o motivo não estava 100% forte, com a clareza do que eu quisesse, de onde eu quisesse chegar. Eu não estava muito claro, certeza. Eu não tinha um desejo tão ardente com algumas outras coisas que fizesse muito sentido. E eu consegui chegar no meu desejo ardente de chegar à Chairman's Club. Eu não tinha tanto esse desejo e não era nem porque eu não queria, não era nem porque eu não quisesse ajudar o meu time a chegar. Era porque eu fui entender depois, era muito longe de ver, muito longe de enxergar. Não estava, era assim, sei lá, tipo ir para a lua virar Chairman's, na minha cabeça, tá? Na minha. Pode ser que para vocês não sejam, não se limitem com as minhas limitações, cada um com as suas. E de repente não foi mais como ir para a lua. Foi um desejo muito possível, muito real, e o que eu consegui enxergar do meu maior sonho de ajudar as outras pessoas a chegarem onde eu cheguei, para mim o Chairman's faz o sentido e faz tudo isso funcionar. Porque eu quero que as pessoas tenham essa sensação incrível de chegar, de ter essa realização, né? Porque chegar a presidente é como enfim, é simbólico, né? Chegar à equipe de presidentes, especificamente no nosso negócio. E depois que isso ficou muito claro como um desejo, eu fui montar um plano, precisava de todo um plano para chegar lá. De trás para frente, de modelos de treinamentos online padronizados, ao modelos de trabalho diário, ao fluxo diário, ao grupo de foco, a tudo. E aí, por causa disso, foi tudo se desenrolando de uma maneira muito natural, muito natural. E aí eu montei o grupo de foco com algumas pessoas, né? Algumas são, a maioria são primeiras linhas ou pessoas que não têm o tabulador, que eu sou o tabulador. Tem algum outro que é tabulador que me pediu, porque eu abri para todo mundo. Que quiser participar do grupo de foco, pode participar. E aí eu fiz meus números da semana muito feliz, né? Fiz 4 clientes novos e estou fechando aqui um supervisor novo de primeira linha. Agora, essa semana, né? Agora, a identificação com a ferramenta, o fluxo, isso realmente é um detalhe quando você entende exatamente o que você quer. Então, hoje, o clube de negócios desses aqui é para você descobrir o que você realmente quer, o que você realmente vai realizar, e de trás para frente, você sempre vai ter um mentor que vai te ajudar a montar esse plano, porque o que você quer, alguém com certeza já realizou. Aqui no Brasil tem essa questão também.
com o nosso mercado, com as nossas pessoas, do jeito que a gente faz, tá? Então, assim, vamos lá. Eu, já terminando de compartilhar aqui, né, que na Herbalife tudo é a partir da gente, e aqui não é uma questão de eu no sentido ego, é eu compartilhando aqui com vocês para vocês entenderem, né? Já que eu tô falando, fica mais fácil, vou falar da vida de quem? Vou falar da minha, né? Vou falar do negócio de outra pessoa? Então, vamos falar do meu. No meu caso, eu me enxerguei nesse momento de negócio que todo o meu fluxo vai vir do T21. Não que eu vou fechar só programas de 21 dias, porque eu vou fechar e estou fechando de 90 também. Mas eu me identifiquei com a ferramenta da plataforma do T21, porque é muito mais fácil de duplicar, porque tem principalmente toda a estrutura de acompanhamento, é só copiar e colar, tá pronto tudo, tá pronta flyer, tá pronto e-book de receitas, tá pronto e-book de lista de supermercado. Se a pessoa quiser treinar em casa, os vídeos têm 11 minutos, ela treina todo dia, ela define o corpo, tanto o consultor quanto o cliente, etc. Então, para tudo que eu tenho na minha lista de desejos e nesse meu momento atual, né? Por que não copiar a plataforma dos maiores royalties do mundo? Porque assim, você pode não se identificar com uma ferramenta ou outra, mas para quem não sabe, a plataforma do T21, ela é uma cópia fiel, idêntica ao Edu Transformation, que é a plataforma de trabalho que o Jorge e a Disney criaram. Então, se tem uma coisa que essa plataforma está mais do que validada, é que ela funciona, ela duplica, ela dá royalties. Quem concorda comigo? Cara, número 1 do mundo fez isso, né, de royalties. Então, obviamente, a gente só traduziu. E a gente só não tem o mesmo nome na plataforma, até o logo é igual, porque o Edu Transformations em português, né, que é nós fazemos ou construímos resultados, em português ficou muito estranho para chamar uma ferramenta. Vem aqui participar do nosso programa, nós construímos resultados. O nome ficava estranho. E tudo em inglês também ia ficar estranho, porque o Edu Transformation é uma palavra muito grande, Transformation, para a gente deixar em inglês. Então, ele tinha que ter um nome em português. E aí acabou que virou o T21. Todo mundo está entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, eu não estou aqui, de novo, fazendo propaganda para que você queira fazer isso. Embora, se você escolher a plataforma de espaço vida saudável, eu não sei por que, já que você vai vender programas de produto fechado, você não usaria uma plataforma dessa, porque é uma plataforma paga, mas super baratinha, 40 e poucos por mês, só as flyers, o tempo que ia perder, só você copiar e colar, só de você ter todo o grupo lá, você tem certeza absoluta que os clientes das suas pessoas estão todos bem acompanhados, porque não tem dúvida. A pessoa entra lá, tem tudo. O que fala no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, que horas apresenta o negócio, como apresenta, como fecha, como duplica. Então, é uma plataforma de apoio que deu muito trabalho para ser construída, demandou muito tempo e energia de líderes grandes, então por que não copiar a plataforma? Entende? Está fazendo sentido? Então, eu escolhi essa plataforma e aí, como estava tudo bem correto, eu utilizei da desculpa do shake de pistache, daí estou compartilhando com vocês, né? Vamos porque agora você quer, eu quero fazer um monte de cliente agora, recrutar agora. Por onde eu começo? Começa pelo shake pistache. Você tem uma excelente desculpas para você falar com alguém de Herbalife, que tem um shake novo maravilhoso, se ela não quer comprar, se ela não quer experimentar, enfim, para todos os seus clientes você tem uma desculpa. Para pessoas que já sabem que você na Herbalife, você já tem uma desculpa. E não existe outro shake de pistache no mercado. Então, e hoje em dia as pessoas tomam whey normalmente, não necessariamente para perder peso. Então, a primeira desculpa deveria ser, se você for falar do produto novo, não para perder peso, pelo amor de Deus, né? Comer sem culpa, comer uma coisa deliciosa sem engordar que tem proteína, comer uma comida deliciosa que tem todas as vitaminas que o corpo precisa e a proteica, que é uma coisa normal. E aí você vai desse gancho aí, a partir daí, claro, algumas pessoas vão querer para perder peso. E você pode entrar ali, mas aí você tem um funil de entrada para falar com as pessoas. Aí, no caso, eu oferecendo o T21, para alguns, se for para perder peso, é óbvio que eu vou oferecer um programa de 90 dias, e aí dentro desse programa ele tem o T21, que além de tudo, né, oferece 10 Pix de R$ 1.000 para os 10 melhores resultados. Então, se o cara fecha com você um programa de 90 dias, ele pode participar de 3 desafios, então ele vai concorrer, né, ele tem 30 chances para ganhar 30 Pix de R$ 1.000. Que loucura, o cara fecha o programa de 90 dias, ele está concorrendo a R$ 30.000 em prêmios. Gente, olha que loucura um negócio desse, né? Claro que não vai fazer só pelo dinheiro, mas entende toda a complexidade. Aí você está livre para ir para a próxima etapa, que é o quê? Falar do negócio.
Você pode falar do negócio como você quiser, HUM, tem HUM online, tem tem 1000 maneiras de você fazer. Tem HUM dentro do T21 com Jonas, espetacular. Aliás, gente, se vocês querem construir um plano de trabalho, o próximo Zoom da terça-feira, que é com o Jonas Rosim, que é um dos caras que está mais crescendo, ele foi super destaque de palestrante em São Paulo, né? O único de Get que palestrou, só palestrou presidente e milionário. Demais, vocês vão amar o treinamento dele, que ele vai explicar como é que ele foi para crescer, e foi com um mapa mental, né? E foi um treinamento tão bom, que pegamos parte desse treinamento para ele repetir na terça, e ele vai explicar o fluxo todo e os detalhes onde você pode se perder num fluxo de trabalho. Então, assim, tem toda a estrutura, tem treinamentos que você pode entrar online para você fazer duplicação para o seu grupo e ter uma força-tarefa maior cada vez que você recruta, impondo um treinamento e sentindo como está esse consultor novo no acompanhamento, se já está na hora de você oferecer 500 pontos, 1000 pontos ou supervisão, que se possível, hoje é 19 de setembro, ou ao final de semana de liderança, no final da primeira semana de outubro. A gente não precisa depender do STS para fechar supervisores. O STS é para potencializar o fechamento de supervisores, certo? Isso todos os meses, isso como uma métrica sua geral. E aí você vai escolher o que melhor faz sentido para você. De todos esses eventos online, você pode usar de suporte para fazer esse fechamento, ou você pode fazer pessoalmente, pode na sua cidade ter evento de fechamento, mas eu não quero que você também dependa disso, porque eu sei aqui que eu estou vendo que tem pessoas em lugares que não tem evento presencial e não tem pessoas suficientes para fazer o evento, então não dependa disso, você não precisa do evento, um evento, 1 a 1 é fechamento, né? 1 a 1, olho no olho, é um fechamento de um supervisor ali, certo? Então é isso. Esses eram os temas do dia. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta relacionada a qualquer uma das coisas que eu falei, ó, acabou de dar o nosso tempo aqui, você pode perguntar. Você pode perguntar dos números, você pode perguntar do fluxo de trabalho, você pode perguntar do grupo de foco, você pode perguntar do plano de 90 dias, podem perguntar o que vocês quiserem. Ninguém quer perguntar nada? Sobre nenhum assunto? Bom, gente, então se vocês não querem perguntar nada, a gente vai terminar o assunto do tema do clube de negócios hoje. Lembrando que tudo que você faz, né, muito repetido duplica. Então, escolha ali uma maneira de você conseguir fazer repetidamente. Quando você pegar o jeito ali, isso aqui deu certo para eu fazer cliente, isso aqui deu certo para eu fazer um consultor, você repete. O grupo de foco é assim, Mari. O grupo de foco, você pega um grupo de pessoas que queiram fazer o trabalho, que querem um plano de 90, na verdade, elas têm que te responder. Ele já começa errado quando você põe pessoas no grupo antes de explicar, porque eu já fiz vários erros, e já fiz esse erro algumas vezes e não funcionou, nem eu querendo dar o meu melhor, né? É tipo você casar com alguém que não quer casar, namorar com alguém que não quer namorar, não dá certo. A outra querer emagrecer uma pessoa que não quer emagrecer, não tem como. O compromisso é da outra pessoa. Então você pode mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp, que foi exatamente assim que eu fiz, ou eu mandei individualmente para pessoas que eu acredito que estejam no momento de querer, mas elas que querer. Então você faz um convite. Você faz o convite. Olha, eu vou começar agora, não sei se você está no momento, se está no momento de querer crescer, eu vou montar um grupo de foco onde eu vou compartilhar os meus resultados. Nesse grupo, todas as pessoas compartilham os resultados diários e semanais. Só de você falar isso, a pessoa do outro lado já sabe que se ela não fizer nada, ela está num grupo que vai ter que compartilhar. Então, você já é um filtro, isso, e não tem nada demais a pessoa não querer participar, porque não é o momento dela. Ela não está afim de fazer agora, é melhor nem entrar. O que faz diferença no grupo de foco é essas pessoas estarem todas na mesma sinergia e todas querendo agora. Porque você vai fazer o que lá, Mari? Você vai postar ou semanalmente ou diariamente, não importa, mas com a mesma constância, você posta nesse grupo os seus números. Você posta. E aí, uma vez por semana ou a cada 15 dias, depende muito do grupo, depende se são supervisores novos ou não, da quantidade de dúvidas, você pode fazer uma chamada ali online com eles, ou presencial se forem da mesma cidade, não sei, aonde você, dentro desse grupo, você tá ali
todo mundo compartilhando o resultado e vendo, esse aqui não deu certo, por quê? Qual foi a sua dificuldade para não ter conseguido isso? Existe uma planilhazinha do grupo de foco que tem um checklist. Número de prospecção de produto, número de negócio, número de pessoas na apresentação. Então, tem um roteirinho. Então, se é a primeira vez que você faz, se você nunca participou de nenhum, eu recomendo você participar de algum, né? Porque senão você vai ficar mais perdida que outra coisa. Participar de algum. Não sei se algum upline seu já está fazendo um grupo de foco ou alguma coisa do tipo para você participar, entender como é e já pensar. No próximo, eu vou ter que ter um grupo com as minhas pessoas, né? Porque um patrocinador só, um mentor, não consegue fazer grupo de foco com uma montanharada de gente. Então, você participa de um ou de alguns, tem resultado, e a partir daí faz com outras pessoas, né? Então, é realmente algo que funciona demais, né? E eu gosto muito. Então, entrei no momento de querer, agora é lógico, você tem que querer, né? Porque você vai falar que vai fazer um negócio que vai postar e não vai postar, acabou de vez com a credibilidade total. Tanto se você for quem abriu o grupo de foco, quanto se você for alguém que está participando, porque daí o seu mentor não vai te levar a sério também. Então, queira estar no momento de fazer, que vai te ajudar muito para funcionar. Então, o grupo de foco, às vezes, 90 dias, ele vai ter uma meta lá, Mari. O que vai ter acontecido em 90 dias? Eu vou ter X clientes, eu vou ter tantos supervisores. Você vai ter que ter uma meta, porque daí você vai fazer os números para aquela meta. Por isso que tem que ser um mentor mais experiente, porque ele vai montar com você quais os números diários que você tem que fazer para você atingir esse resultado. Entendeu? E aí assim vai. Mas é muito legal. Funciona muito bem. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado gravado, porque vocês perceberam que a gente caiu e voltou na sala, né? E aí a gravação voltou. Eu não tenho a menor ideia do que ela gravou. Talvez ela tenha gravado tudo. Eu vou descobrir depois que a gente fechar a sala. Mas se não, toda sexta-feira, das 8h30 às 9h30, a gente faz aqui o Clube de Negócios. E, inclusive, antes de começar o da semana que vem, eu vou perguntar se alguém teve alguma dúvida no tema da semana anterior. E se alguém fez alguma coisa que não deu certo ou não, eu mesma vou tirar as dúvidas. Por quê? Porque a gente aprende na Herbalife que a gente é consultora independente. Às vezes a gente tem um patrocinador perto, às vezes a gente tem um patrocinador longe, a gente meio vai se virando, e por isso que é bom ter treinamento, sempre tem líder disposto a ensinar, então é só a gente estar disposto a aprender que a gente faz, tá bom? Então, gente, um ótimo final de semana para vocês. Eu espero que tenha gravado, tenha uma semana maravilhosa e a gente se encontra a semana que vem.